Abra lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Acharam aí? Hoje o tema da mensagem será desconfortável, doloroso, mas não posso desistir. Dizer e creio. Dizer e creio. Amém? Desconfortável, doloroso, mas não posso desistir. Por quê? Porque também será incrível. Amém? Abriram aí? Lucas 9, 57 ao 62. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Desconfortável. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa eu primeiro vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Doloroso. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não pode desistir. Feche os olhos. Pai, eu preciso de Ti, Senhor, para ministrar essa palavra, porque ela não pode fugir daquilo que o Teu Santo Espírito quer nos ensinar. Preciso que o Senhor traga luz a esse texto, para que todos nós sejamos alimentados por esta palavra. Por isso, Espírito Santo, conduz tudo aqui. Submetemos todo espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, que sejamos alimentados por esta palavra e que o nosso espírito, Senhor, receba do Teu Espírito a vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Sejamos fortalecidos, renovados, abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se assentar. Como o texto é um pouco longo, não vou ler novamente. Vamos lá. A grosso modo, lendo só esses 3 trechos aqui, a mensagem é boa de ouvir? Yes or no? Não. A grosso modo, quando nós ouvimos isso, dá a impressão de que vai ser difícil. Isso não é para mim. Vamos imaginar você numa entrevista de emprego. Eu fico imaginando aqueles caras que trabalham com eletricidade, que tem que trocar lá aquelas bananas de alta tensão em lugares altos, sabe? Que vão de helicóptero para trocar aquele negócio. O cara sabe que um pequeno erro, ele literalmente está frito. Mas o cara vai. Eu fico pensando um policial que está indo na direção de bandidos armados e que eles estão atirando contra e que literalmente ele pode morrer. Mas é a profissão dele. Eu fico pensando numa pessoa que faz o atendimento médico sem saber o sangue da pessoa, e de repente pode ter algum corte em seu corpo e ele receber a contaminação existente no sangue do outro. Mas essa é a profissão dele. Nós temos profissões de riscos em todas as áreas, sim ou não? Eu fico pensando, olhando agora, vendo alguns advogados, lembrei. O cara que vai lá, convence o advogado, e o advogado no final descobre que ele era culpado, ele não queria defender o culpado, mas ele era.
Quantas pessoas não sabem o que vai acontecer, o risco que vai ter? Jesus, ele vê lá um monte de pessoas querendo servir a ele, serem discípulos dele, e então ele fala o seguinte: a vaga para discípulo, a vaga que você quer preencher como discípulo, exige alguns quesitos que você precisa estar disposto a seguir. Então, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser carregar o meu nome, precisa entender que será desconfortável. Pode ser que não sempre. Precisa entender que será doloroso. Pode ser que não sempre. Precisa entender que você não poderá abrir mão disso, desistir, olhar para trás. Mas você precisa entender que há algumas coisas lá na frente que farão valer a pena. Tem aquele cântico: não compreendo os teus, mas minha canção, doces palavras te darei. Não é isso? O cara que escreveu essa música, escreveu porque o baixista do grupo, ele faleceu indo para fazer uma apresentação evangelística. Nós não compreendemos muitas vezes o caminho do Senhor. Eu não quero que você fique triste aqui não, tá ok? A gente vai se alegrar daqui a pouco. Mas muitas vezes nós não entendemos os processos que Deus trabalha conosco para chegarmos aonde Ele designou. Para que tenhamos uma ideia, nós vamos encontrar pessoas falando de Jesus, mesmo que não esteja indo em uma igreja, mesmo que não esteja indo em seguindo Jesus de perto. Eu falava: como é que essa pessoa fala de Jesus? Isso, na época de Jesus, versículo 49, no capítulo 9, diz: João disse: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós proibimos ele de fazer isso, porque não segue conosco. Ele não está na mesma igreja. Como é que ele vai fazer isso? Disse Jesus: não proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Quem não é contra gente é a favor. Então, algumas coisas a gente às vezes não compreende. Mas como é que Deus está usando aquela pessoa? Mas aquela pessoa nem está firme no Senhor. Quem não é contra Cristo é a favor. Tem coisas que são inexplicáveis. Chega um momento então que nós achamos que temos um grande poder, e nós olhamos as injustiças do mundo, olhamos as injustiças sociais, olhamos as injustiças religiosas, olhamos as injustiças governamentais, olhamos a circunstância que nós vivemos, os maus tratos que vivemos no dia a dia, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que querem causar dano contra nós, as pessoas que gratuitamente resolvem nos odiar. E então nós queremos também, de certa forma, uma vingança. Nós queremos que Deus faça algo, ou então nós achamos que temos um poder para mudar tudo. E aí, olhamos para o povo samaritano, capítulo 9 ainda, versículos 51 e 56, narra que Jesus falou: vá lá até a Samaria e procura um lugar para nós pousarmos lá, porque vamos para Jerusalém. E chegando lá em Samaria, quando souberam que Jesus ia para Jerusalém, ia adorar em Jerusalém e não em Samaria, porque havia contenda entre os samaritanos e os israelitas, porque eles pensavam, os samaritanos, que se adorava em Samaria e não em Jerusalém. Eles disseram: não vamos dar lugar para Jesus aqui. Aqui Jesus não vai entrar na casa de ninguém. Não aceitaram que Jesus passasse por lá e que pousasse na casa de alguém. Olha só,
versículo 52. Vamos ler o 51 até o 56. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos, olha só, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, aqueles homens que estavam sempre dispostos a ter uma raiva, se pudesse virar o Hulk ou Thor, lançar um raio, fariam. Então, Tiago e João, não são os Tiago e João da igreja, não, então são aqueles lá, né? Os Tiago e João daqui são doces. Vamos lá, os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, como assim fez Elias? Olha só porque estavam com Jesus, achavam que tinham mais mérito que os outros, se achavam mais santos que os outros, se achavam no direito de julgar, sentenciar, condenar e matar. Quantos crentes têm feito isso dentro da igreja? Numa resposta negativa, numa coisa que não gostou, já querem: Senhor, pesa a mão, Senhor, mata, esmaga, não é? Imagina se alguns crentes tivessem esse poder, né? Aí seria misericórdia, não é isso? Passaria matando. Não é verdade, sim ou não? A gente olharia, principalmente se a gente passasse em um local chamado Brasil, né? Deus, né? Mas olha só o que Jesus disse. Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis que espírito sois? Olha, vocês não estão sabendo que espírito vocês têm. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Ouça, o Filho do Homem, está falando dele mesmo, não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para quê? Salvá-las. Então toda coisa ruim que se aproxima de você, é porque Deus está falando para você: eu quero que você salve esse cara. Você entendeu? Tem alguma pessoa que você não gosta? Ixi, né? Oh, pastor, aparece mais do que rapadura e carne seca. Então, Deus está querendo usar você para salvar. Você não entendeu o espírito que está em você. A sua motivação não pode ser diferente da de Jesus. O seu desejo humano é mata. O desejo de Jesus é salva. Você está entendendo como o evangelho é diferente? Então, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, onde você passar, tem alguém te perseguindo, alguém te maltratando, alguém xingando você, alguém falando aquilo que não deve, eu quero que você entenda: Deus quer que você salve. Olha para alguém e diga: é desconfortável isso, é doloroso isso, e eu não posso desistir. Você está entendendo ou não? Você pode desistir? Já não pode. Eu fico imaginando o Japa, o Edson aqui, se ele pudesse virar no Jiraya, ele ia salvar, tá vendo? Porque ele lembrou do National Kid. Tá vendo? Japa é amigo, por isso que eu... Então nós, o pessoal abaixo de 40 anos não sabe quem é National Kid. Só a gente, né? Deixa eu ver. Muito bem. Nós precisamos salvar. Mas o nosso desejo é salvar? Sejamos sinceros, sim ou não? Não. Mesmo andando com Jesus, mesmo vendo o amor de Jesus,
mesmo vendo como Jesus carrega este amor, o nosso desejo, se possível, fora, né? Então, depois ele vem com os três conselhos para nós que queremos servir a Ele. Olha, vai ser desconfortável. Você vai para algum lugar e de repente você não vai encontrar a porta aberta. Você não vai encontrar um lugar de conforto, de consolo, um lugar para você inclinar a cabeça. Você não vai encontrar alguém que te aceite, que ore por você, que abençoe você, que entenda as suas dores. Não vai ter. Você vai encontrar muitas portas fechadas. Vai ser desconfortável, porque você vai falar de amor e vai receber ódio. Então, a primeira coisa, precisamos entender que a vida de um cristão não é fácil. Se algum cristão estiver vivendo uma vida fácil, vai orar, hein? Tem uma coisa errada aí. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E tudo que ele vai fazer é para destruir o povo cristão. Na Coreia do Norte, é contrário à lei até mesmo ter a Bíblia. Se alguém for pego lendo a Bíblia, é preso. Esses dias atrás, uma cristã fugiu da Coreia, se escondeu na China, e lá na China ela foi presa para ser deportada para a Coreia, para ser condenada a campo de trabalho forçado. Nós vivemos em um país que é meramente doce, uma liberdade absoluta. Em alguns lugares de Portugal, onde lá a Mariana está morando, e tem outros ex-membros da igreja que estão morando lá também, em alguns lugares, principalmente as cidades do interior, para se abrir uma igreja evangélica, o padre local da paróquia precisa autorizar. Se ele não autorizar, não pode abrir uma igreja evangélica. Em algumas áreas da Itália também. Então é desconfortável, é doloroso, mas você não pode desistir. Pastor, mas o que é que vai fazer valer a pena? E aí Jesus, ele fala algo muito importante. Muitos trabalhadores desistem. Você vai encontrar muitos ex-pastores, ex-diáconos, ex-apóstolos, ex-serafim ungido da glória. Você vai encontrar um monte de ex-ministros de louvor, porque desistiram. Por que desistiram? Porque não aguentou a dor, não aguentou o desconforto, e olhou para o arado e falou: desculpa, isso não é para mim. Aqui no Brasil, cerca de 150 pastores por dia abandonam o ministério. Aqui no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, são muitas igrejas. Cerca de 150 pastores, seja auxiliar ou titular, desistem do ministério porque não suportam. Então, o arado é difícil. Bom, mas no capítulo 10 fala assim: ainda bem, ainda bem que tem o capítulo 10. Aleluia. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante de si, 2 em 2, em todas as cidades, lugares aonde ele deveria ir, onde havia de ir, cada um deles. No início, Jesus ainda falou um negócio meio difícil de engolir. Ele disse, versículo 2, capítulo 10: grande é na verdade a seara, mas os obreiros são o quê?
trabalhadores existem, são poucos. Quando fala que haverá desconforto, quando fala que haverá dor, quando fala que você não pode desistir, jogar a toalha, olhar para trás, as pessoas falam, não, isso não é para mim. Aí ele falou, ide, antes, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a seara. Rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. Vão, eu vos envio como o quê? Cordeiros em meio a... O pastor, não está coisa boa aí? Ele fala, olha, novamente quero afirmar que não vai ser fácil. Vocês vão enfrentar os chacais, os lobos, pessoas que vão querer devorar você, destruir a sua fé, confundir a sua mente. Mas eu quero que você entenda algo, versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Olha, não é para você se preocupar com dinheiro, não se preocupar com roupa, com nada disso. E durante o caminho, não perca tempo conversando com aquilo que não é o interesse. Não cumprimente ninguém. Você tem que ir para o local onde vai ter evangelismo. Você precisa, não é ser mal educado, é você não perder o foco. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro o quê? Paz seja convosco. Libere paz. Mas, versículo 6, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão a paz fará o quê? Voltará para você. Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Falou assim, olha, te receberam? Comem, bebam. Receba o que você está ganhando. Você é digno de um salário. Aí começa a melhorar um pouquinho, né? Ele não nos chama para passar necessidade. Ele nos chama para crer que haverá provisão. Aí ele diz, não é por causa disso que você vai ficar de casa em casa. Quando o crente começa a ir de casa em casa, alguma coisa está errada. Não é evangelismo, é ter informação ou fofoca. Aí ele diz assim, quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que eles oferecerem. Na África, não tem como você chegar lá e falar assim, olha, meu irmão, vamos pedir uma pizza, dependendo do lugar que vai, né? Um Mac. Você vai comer na mesma bacia, com a mão, onde todo mundo mete a mão. Você vai em algumas tribos indígenas, e um missionário outro dia estava falando, que ele foi numa tribo indígena, onde elas fazem ainda o liquidificador à moda antiga. Já entendeu? É assim que as mães alimentavam seus bebês. A papinha era assim. Então eles fazem tudo lá, coloca naquela cumbuca grande, e aí todo mundo pega o bocado e já vem temperado. Deus. E Jesus disse, coma do que oferecer. Tem muita gente querendo fazer missão lá em Orlando. O Mickey é a pessoa mais evangelizada do planeta. Aí ele diz assim, agora veio o poder. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ele fala, você está pagando um preço, você está fazendo aquilo que eu estou pedindo, você não está querendo matar ninguém, você não está querendo destruir ninguém,
você está querendo trazer juízo sobre ninguém, você está querendo salvar vidas, você está enfrentando o desconforto, você está enfrentando a dor, você não está desistindo, não está olhando para trás. Eu quero dizer a você: cure os enfermos que nela houver. Diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas quando entrares numa cidade e não vos receberem, saindo pelas ruas dizei: até ao pó da vossa cidade vos pegou, sacudimos sobre os vossos pés. Sabei, contudo, que já no reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado a vós, até o pó daquela cidade, para tirar do pé. Versículo de número 16: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Você entendeu? Quando nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor e alguém nos rejeita, não trate isso no pessoal. Não é você que está sendo rejeitado. Você entendeu? Não é você, é Jesus que eles estão rejeitando, porque você carrega Jesus. Então, se alguém rejeitar você porque falou do Evangelho, rejeitou Jesus e rejeitou o Pai que enviou. Então, não trate isso no pessoal, não deixe isso afetar você, não deixe isso entrar na sua alma. A rejeição é contra Jesus, e Ele sabe lidar com isso. Então entrega na mesma hora a dor, o sofrimento e o desejo de desistir. Não desista. Olha para alguém e diga: não desista. Você entendeu? Não desista. Aí, olha só, versículo 17: voltaram 70 com alegria. Voltaram como? Com alegria. Eles não voltaram tristes, não voltaram com sentimento de rejeição, não voltaram com sentimento de abandono, não voltaram com o sentimento de quem comeu uma comida, mas voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Olha para alguém e libera essa palavra. Diga assim: o Senhor Jesus te deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada te fará mal algum, porque Jesus está contigo. Amém? Você crê? Isso é o poder daqueles que encaram o Evangelho. Recebe essa autoridade na sua vida. É incrível o que acontece. Então não fique focado nos nãos dessa vida, nas dificuldades dessa vida, nas dores dessa vida, na rejeição dessa vida. Foque que mal algum causará dano em você. Você pisará em serpentes e escorpiões. Ele está falando todo tipo de veneno, todo tipo de peçonha, todo tipo de espírito de morte, todo tipo de coisa que quer afligir você. Não terá poder. Creia nisso. Mas não vos alegreis por causa dos espíritos que vos submetem, mas alegrem-se antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Ele está dizendo uma coisa muito importante. Mesmo que você passe por situações dolorosas, passe momentos desconfortáveis, difíceis, mesmo que você tenha o desejo de desistir muitas vezes, Ele quer te usar de uma maneira incrível. Você se alegrará com a maneira como Ele vai usar você. Você vai passar por situações onde demônios serão confrontados e sairão, se submeterão ao som da sua voz, porque você carrega Jesus, o libertador.
Então nenhuma serpente, escorpião fará dano algum a você. Mas não se alegre por causa disso, porque isso é pequeno diante da coisa poderosa que é o seu nome escrito no livro da vida. Você está salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, redimido, escolhido por Deus para viver uma vida abundante em todas as áreas. Coloque-se em pé. Não fique parado na dor. Não fique parado na situação desconfortável. Não fique parado no sentimento de desistência. Olhe para o poder que Deus está liberando sobre a sua vida. Será incrível. Será incrível. Será incrível a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Então, tudo agora que está vindo na sua mente sobre momentos difíceis, momentos desconfortáveis, momentos em que você quer desistir, pensou em desistir, você vai dizer para os demônios que estão trazendo esse pensamento: saia em nome de Jesus. Porque Ele quer que você seja um instrumento de bênção e poder na terra. Nós vamos orar agora. E eu quero que você, nesse momento de oração, assuma o seu papel de autoridade espiritual. Não é função pastoral, é função de um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Isso independe de cargos dentro de uma igreja. Quero que você entenda esta palavra liberada para todos os que seguem Jesus. Então você agora tem autoridade, e a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Você tem poder além do que imagina, tem autoridade além do que imagina. Você carrega aquele que está sobre todos, o nome sobre todo nome, o Criador dos céus e da terra. Ele habita em você, ninguém vos resistirá, você avançará, demônios cairão como um raio, mas você permanecerá em pé para a glória do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Dê aplausos a Ele. Oh Deus, é pecado, nada nos impedirá de continuarmos pregando o Evangelho, vivendo a palavra, salvando vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que o Senhor tem para nós vai além da nossa compreensão. Vamos orar, querido Pai. Nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor trouxe de volta para nós a alegria de permanecermos firmes no Evangelho. Senhor, muitas vezes o inimigo quer só apontar o desconforto, quer só apontar a dor, quer só apontar que está difícil, trazendo sentimentos de desistência. Mas, Senhor, Satanás agora está derrotado, caiu por terra, porque o Senhor mesmo viu ele caindo como um raio. Ele não tem poder nenhum sobre nós, e foi para isso que o Senhor se manifestou em carne, para destruir as obras de Satanás. Deus de amor, que agora cada um que aqui está, cada crente, cada cristão, cada homem, mulher, jovem, criança que aqui está, possa entender a autoridade que carregam, o poder que carregam, e não olharem, Senhor, apenas para o desconforto, a dor e o sentimento de desistência, mas olhar, Senhor, para as palavras que tu dissestes de provisão diária, e de também, Senhor, que serpentes e escorpiões serão destruídas, nós pisaremos neles e não nos causarão dano algum. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que cada crente agora, cada uma dessas vidas, sejam revestidas com autoridade, sejam revestidas com poder, e venham sair daqui hoje, Senhor, fortalecidos em Ti, renovados em Ti, dispostos a vencer toda e qualquer circunstância, no Teu nome, é no Teu nome
contigo, venceremos, destruiremos muralhas, em nome de Jesus. Pai, faz isso, Senhor, agora com a igreja. Renova-os, ó Deus, na força e no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, ó Deus, por isso nós oramos e confessamos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer, que toda autoridade do homem reside apenas em ti, e o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, podemos todas as coisas em ti, ó Cristo, que nos fortalece. Oh Pai, bendito seja o teu nome. Alegramos diante de ti, Senhor, não porque os demônios se submetem à nossa voz, mas porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O nosso nome está no reino dos céus. Nós somos conhecidos por ti, amados por ti, destinados por ti para viver uma vida eterna, abundante, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por isso, por esse evangelho libertador, transformador, motivador, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dê aplausos para Jesus. Receba, Senhor, o seu louvor, a honra, a glória, o poder, a majestade, domínio, pertence somente a ti, o único Deus, o verdadeiro Senhor, o único Deus, o verdadeiro Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia.